Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 43 e o objeto de conhecimento, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas que envolvam razão e proporção. Pegue seu caderno, pegue sua caneta. Estamos todos prontos? Então vamos para a aula. Vamos falar de regra de três composta. E o que é a regra de três composta, professor? A regra de três composta é uma técnica matemática empregada na resolução de problemas que inclui três ou mais variáveis proporcionais. Ela representa uma ampliação da regra de três simples, utilizada para resolver problemas com duas variáveis apenas, né? Então, quando eu tenho apenas duas variáveis, eu vou utilizar a regra de três simples. Quando eu tiver mais de três ou mais, eu vou utilizar a regra de três composta, beleza? Neste método, diversas proporções são interconectadas. Consiste em estabelecer uma relação entre todas as variáveis envolvidas, de forma que, quando uma delas é desconhecida, é possível calcular o seu valor com base nas demais variáveis descobertas. Então, na regra de três composta, eu vou ter mais de três variáveis, beleza? Mais de três variáveis proporcionais. E aí, quando eu não sei uma delas, eu posso estabelecer uma relação com as demais e encontrar esse valor. Beleza? Então, as grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Na regra de três simples, nós já trabalhamos muito com essa ideia de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, né? Quando que as grandezas são diretamente proporcionais, né? As grandezas são diretamente proporcionais quando ocorre isso aqui, ó. Eu tenho uma grandeza A e uma grandeza B. Se eu aumentar o valor da grandeza A, o valor da grandeza B também vai aumentar, beleza? Então, se eu diminuir o valor da grandeza A, o valor da grandeza B também irá diminuir. Então, quando isso ocorre, nós vamos ter grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos trabalhar agora somente com grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos a um exemplo que envolvam apenas duas grandezas diretamente proporcionais. Acompanhe comigo na tela. Então, muito bem, nós temos aqui esse exemplo que diz o seguinte. Para obter 24 kg de farinha, são necessários 51 kg de mandioca. Quantos quilogramas da mesma mandioca são necessários para obter 8 kg de farinhas? E aí, quais são as duas grandezas que estão sendo envolvidas, né? Que estão envolvidas no problema? É a quantidade de mandioca e a quantidade de farinha, beleza? Então, sempre eu vou identificar isso. E aí, eu vou ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Eu sempre começo pensando com a grandeza que eu tenho todos os valores, que é, no caso, a quantidade de farinha. Beleza? Então, ó, eu tinha 24 kg de farinha e quero produzir somente 8 kg. Beleza? Para produzir 24 kg de farinha, eu preciso de 51 kg de mandioca. Beleza? Então, 51 kg de mandioca. Se eu vou diminuir a quantidade de farinha que eu quero produzir, o que deve acontecer com a quantidade de mandioca? Ela também vai diminuir, beleza? Então, não se ligue muito com essa seta. A seta aqui é só para dizer que os valores estão no mesmo sentido, ou seja, que elas estão, são diretamente proporcionais. Então, se elas são diretamente proporcionais, o que é que eu devo fazer? Eu vou montar a proporção, né? Vou montar a razão aqui da quantidade de mandioca, né? Do quilograma de mandioca. Então, eu vou dizer que 51 está para x, assim como, 24 está para 8. Quando eu tenho duas grandezas
diretamente proporcionais, vale o teorema fundamental das proporções, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 24 vezes x é igual a 51 vezes 8. Então, 24x é igual a 408, porque 51 vezes 8 é 408. Então, só que eu não quero 24 vezes o valor da quantidade de mandioca. Eu quero apenas 1. Então, vou passar esse valor dividindo. Então, 408 dividido por 24 é igual a 17. Beleza? Então, nesse caso, nós temos que, para produzir 8 kg de farinha, eu vou precisar de 17 quilogramas de mandioca. Beleza? Então, nesse caso, nós temos as grandezas diretamente proporcionais. Se eu quisesse produzir mais farinha, eu ia ter que ter uma quantidade maior de mandioca. Como eu quero diminuir a quantidade de farinha que eu quero produzir, então eu vou ter que diminuir a quantidade de mandioca. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, né, eu posso aplicar ali a regra, o teorema fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Beleza? Então, essa mesma ideia nós vamos estender para quando tiver problemas com 3 ou mais variáveis. Beleza? Acompanhe comigo na tela. Então, na regra de 3 composta, as grandezas serão diretamente proporcionais quando? Se uma diminuir, né? Então, se a grandeza A diminuir, as outras grandezas também deverão diminuir. Ok? Então, se a grandeza A diminui, as outras grandezas irão diminuir. Se a grandeza A aumenta, as demais grandezas também irão aumentar. Só que, para estabelecer essas relações, eu sempre vou pensar da seguinte forma. Eu vou comparar a grandeza que eu quero, no caso, vamos pensar que seja A, individualmente. Primeiro, eu vou comparar com B. Depois, depois que eu observar se elas são diretas ou inversamente proporcionais, eu vou comparar A com C. Eu não vou comparar as três ao mesmo tempo. Sempre o valor que eu quero, eu vou comparar com as outras duas grandezas de forma separada, sempre 2 a 2. Beleza? Então, vamos a um exemplo. Diz o seguinte: uma família fez uma viagem de carro pelo Nordeste brasileiro e percorreu 2.200 quilômetros em 12 dias, dirigindo 10 horas por dia. Então, aqui nós já conseguimos identificar 3 grandezas que nós vamos estar trabalhando, né? A distância, né? A distância percorrida, né? O total de dias, tudo bem? E o número de horas dirigindo por dia, beleza? Então, essa aqui vai ser as nossas variáveis. E aí ele pergunta: quantos quilômetros percorrerão em 10 dias dirigindo 16 horas por dia? Beleza. Então, nós já sabemos que eu vou trabalhar com 3 grandezas, né? O quilômetro, o número de dias e a quantidade que ele viaja por dia, né? A quantidade de horas que ele dirige por dia. Então, vamos pensar o seguinte: eu vou comparar 2 a 2. Então, a distância e o número de dias. Se ele fala que em 12 dias ele dirigiu 2.200 quilômetros, se eu diminuir a quantidade de dias, o que vai acontecer com a quantidade de quilômetros? Vai ser maior ou menor? Vai ser maior, beleza? Claro que não, professor. Ela vai ser menor. Porque se eu diminuir o número de dias, né, eu vou ter que diminuir também a quantidade de quilômetro rodado, imaginando que mantém ali a mesma velocidade, beleza? Então, se eu diminuir a quantidade de dias, eu vou diminuir a quantidade de quilômetros. Essas grandezas são grandezas
diretamente proporcional. Beleza? Então, já estabelecemos a primeira. Agora eu vou trabalhar com a primeira e a terceira grandeza. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos estabelecer aqui se a primeira e a terceira grandeza, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, novamente, eu começo pensando aqui. O que aconteceu? Eu estava dirigindo por 10 horas, eu atingi uma distância de 2.200 quilômetros. Se eu aumentar a quantidade de horas, ou seja, vai ser um valor maior do que 10, 16 horas. Se eu percorro por mais horas no mesmo dia, então, logo, a quantidade de quilômetros também vai aumentar, beleza? Então, a quantidade aqui vai aumentar de quilômetros. Então, por que a seta está para baixo, né? Porque 10 aumentou para 16. Então, provavelmente, esse valor de 2.200 quilômetros vai ser maior. Tudo bem? Então, essa grandeza também é uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Então, nós temos 3 grandezas que são diretamente proporcionais. E aí, quando as grandezas são diretamente proporcionais, como que eu resolvo? O valor que eu quero encontrar, eu já deixo isolado em um lado da igualdade. Então, tá aqui, ó. 2.200 está para x, assim como 12 está para 10. Esse assim como é igual, tá? 12 está para 10 vezes as outras duas eu vou multiplicar, tá bom? Então, vezes 10 está para 16. E aqui, ó, o produto vai ficar 12 vezes 10 e 10 vezes 16. Beleza? Então, ó, 12 vezes 10, 120. 16 vezes 10, 160. E aqui eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos, ó, porque eu só tenho uma igualdade, né, de 2 razões. Então, e eu sei que são diretamente proporcionais, faço o produto dos meios pelo produto dos extremos. Beleza? Então, 160 vezes 2.200 vai ser igual a 352.000, e aí eu vou dividir por 120. Então, a distância percorrida em quilômetros vai ser aproximadamente, né, 2.933,33333 quilômetros. Beleza? Então, portanto, em 10 dias, dirigindo 16 horas por dia, eles percorrerão aproximadamente 2.933 quilômetros. Beleza? Tranquilo até aí? Então, vamos a mais um exemplo. Exemplo do Enem, que diz o seguinte: uma escola lançou uma campanha para os seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos 10 primeiros dias, trabalhando 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia, animados com resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo da coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Então, muito bem. Então, vamos trabalhar aqui com as nossas grandezas, né? As grandezas aqui são a quantidade de alunos, a quantidade de alimentos, o número de horas e o número de dias, beleza? Então, e nós queremos descobrir a quantidade de alimento que os alunos, né, irão conseguir coletar nesse período, beleza? Então, trabalhando agora aqui, ó, o que é que acontece? O que é que nós sabemos? Que esses 20 alunos, né, nos 10 primeiros dias,
eles conseguiram coletar por dia 12 quilos, beleza? Só que aqui está 120. Por que está 120? Porque é 12 quilos vezes a quantidade de dias. Então, nós vamos trabalhar aqui com 120. E isso durante 3 horas, beleza? O que aconteceu? Eu aumentei a quantidade de alunos em 30. Então, de 20 passa a ser 50. E aí, eles vão trabalhar por 4 horas, tudo bem? Durante o restante da campanha. E a campanha era por quantos dias? Por 30. Então, só vão faltar 20 dias. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos 4 grandezas a serem trabalhadas. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? A grandeza que eu quero, eu já vou deixar isolado aqui em um dos lados da igualdade. Beleza? E aí, eu vou trabalhar as outras proporções. 20 está para 50, assim como 10 está para 20, assim como 3 está para 4. Beleza? E aí eu vou fazer o produto aqui, ó. Vou multiplicar todos os valores em cima e todos os valores embaixo. Então, 20 vezes 10 vezes 3, 600. 50 vezes 20 vezes 4 vai ser igual a 4.000. E agora eu faço o produto do meio pelos extremos, beleza? Então, 600x é igual a 120 vezes 4.000. Então, nós vamos obter aqui, nesse produto, 480.000. Só que eu não quero 600 vezes, né? 600 vezes o valor. Eu quero apenas 1. Então, eu vou passar os 600 dividindo. Então, dividindo aqui, ó, simplificando, eu vou ficar com 4.800 dividido por 6, que é igual a 800. Só que vale ressaltar o seguinte, olhando as alternativas, a letra B é 800. Só que a questão quer saber a quantidade total. Lembra que logo nos primeiros dias eles já tinham, né, coletado 120 quilos? Então, eu vou somar com esses 800, que vai ser um total de 920 quilogramas. Então, o total, né, coletado foi de 920 quilogramas. Beleza? Tranquilo? Então, vamos a mais um exemplo. Diz o seguinte, um editor de vídeo percebeu, após sua edição, um vídeo ficou com 15 minutos, que nele foram realizados 25 cortes e que a edição lhe exigiu 1 hora e 15 minutos de trabalho. Suponha que essas proporções sejam mantidas em um segundo vídeo. Assim, o tempo gasto no segundo vídeo, que ficou com 12 minutos após a edição, né, no qual foram feitos 20 cortes, será de, ou seja, essa questão precisa determinar a quantidade o tempo, né, que esse editor passará para fazer esse vídeo. Tudo bem? Então, eu vou ter que trabalhar essas grandezas. Então, a primeira parte que eu vou ter que identificar aqui, quais são as grandezas envolvidas, beleza? A primeira grandeza envolvida é o tempo do vídeo, o tempo total do vídeo, tudo bem? Então, aqui, ó, o tempo total do vídeo, o primeiro vídeo foi de 15 minutos e o do segundo vídeo vai ser de 12 minutos, beleza? Beleza. Outra grandeza que também está sendo relacionada aqui é a quantidade de cortes. No primeiro vídeo, ele fez 20 cortes. No segundo vídeo, ele fará, né? No primeiro ele fez 25, desculpa. No segundo ele fará 20 cortes. Beleza? E aí, o
terceiro momento, a terceira grandeza, é o tempo de trabalho. Então, para trabalhar o primeiro vídeo, que deu 15 minutos com 25 cortes, ele gastou 1h e 15 minutos. Só trocar aqui essa cor aqui para não nos confundir, entendeu? Então, ele vai gastar 1h e 15 minutos. Então, ele quer saber em quanto tempo ele conseguiu determinar o segundo vídeo. Então, as grandezas relacionadas: tempo de edição, tempo de gravação e corte, né? O tempo total do vídeo. Se eu observar, quando ele fala aqui, ó, 1h e 15 minutos, né? É muito mais interessante trabalhar com as unidades em minutos, porque todas as alternativas estão em minutos. Então, na alternativa A, eu tenho 40 minutos, na alternativa B, 48 minutos, na D, 58 minutos e 50 minutos e na D, 55 minutos. Beleza? Então, o texto ele te dá hora e minuto. Então, a primeira dica é passar tudo para minuto. Então, qual vai ser o tempo total em minuto? Eu tenho que lembrar, 1h tem quanto tempo? 1h equivale a 60 minutos. Como foi 1h e 15, então vai ser 60 mais 15. Ok? Então, 60 mais 15 vai ser um total de 75. Então, vamos utilizar aqui o tempo de edição de 75 minutos, que equivale a 1h e 15. Então, 75 minutos me gerou um vídeo de 15 minutos e eu fiz 25 cortes, né? O editor, no caso. Já ele quer saber quanto tempo de edição será necessário para fazer um vídeo de 12 minutos com 20 cortes. Beleza. Então, agora vamos trabalhar somente, né, se elas são direta ou inversamente proporcionais. Lembrando, quando eu tenho mais de uma, eu vou trabalhar grandeza a grandeza. Então, ó, tempo de edição e tempo de gravação. Essas duas grandezas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos pensar. Se eu diminuir o tempo de gravação de 12 para 15, o tempo de edição vai ter que ser maior ou menor? Pela lógica, vai ser um tempo menor. Beleza? Então, se eu diminuir o tempo de gravação e o tempo de edição vai também diminuir, essas grandezas são diretamente proporcional. Beleza? Então, eu sempre vou ter que comparar duas a duas. Então, agora eu vou comparar o tempo de edição com o número de cortes. Ok? Então, tempo de edição e o número de cortes. Se o número de cortes diminuiu, o meu tempo de edição vai ser maior ou menor? Pela lógica, vai ser também menor. Tudo bem? Então, observe que as grandezas são diretamente proporcionais também. Então, essas duas grandezas aqui são grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo? Tranquilo. Então, como que eu resolvo? Eu vou isolar a que eu quero em um dos lados da igualdade. Então, 75 está para x, assim como, toda vez que eu falo assim como, é a igualdade, tá bom? 15 está para 12, vezes 25 está para 20. Então, sempre vou fazer essa ideia. E agora, eu vou trabalhar aqui o produto, né? Primeiro, eu vou resolver esse produto aqui, ó. Tudo bem? Então, 15 vezes 25, né? Que eu vou multiplicar o numerador com o numerador. 15 vezes 25, 375. 12 vezes 20, 240. Agora sim, ó, eu tenho de um lado uma razão e do outro lado eu também só tenho uma razão. Agora eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos. Então, 375 vezes x é igual
a 75 vezes 240. Então, 240 vezes 75 vai ser igual a 18.000. Só que 375x, ou seja, 375, o valor que eu não conheço é igual a 18.000. Só que eu não quero isso, eu quero apenas um. Então, eu vou passar esse 375 dividindo. Então, 18.000 dividido por 375, eu vou achar um valor de 48. Ou seja, o tempo que ele vai gastar, né, para fazer a edição do segundo vídeo, a resposta correta seria a nossa letra B de Batista. Então, observe, toda vez que eu estiver trabalhando com grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, né, eu tenho que observar o seguinte, né, identificar as grandezas. É muito importante identificar. Então, sempre que estiver trabalhando, tente marcar as grandezas com um marcador de texto diferente, ou grifando, a outra circulando. É sempre bem importante identificar as grandezas. Depois, verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Porque quando isso acontece, né, quando as grandezas são diretas, você pode fazer o meio pelos extremos direto, né? E no caso de regra de 3 composta, você vai fazer a multiplicação direta também, beleza? Então, eu sempre vou fazer essa ideia, verificar 2 a 2 se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tudo bem? A outra dica é, quando eu estou trabalhando com regra de 3 composta, eu vou sempre deixar já isolado em um dos lados da igualdade a razão que eu quero encontrar, a razão que tem x. Então, observe que nos 3 exemplos, independente da posição que eu organizei ela na tabela, eu sempre já deixava ela isolada. E as demais, eu vou multiplicar as razões, né? Que são as frações lá que nós montamos, beleza? Então, multiplico, depois que eu tiver uma razão de um lado da igualdade, a outra razão do outro lado da igualdade, aí sim eu posso fazer o teorema fundamental das proporções, que é o produto dos meios pelo produto dos extremos. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre regra de 3 composta. Espero que ela tenha sido esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.